ou, como chama? Coisas alusivas, luzinhas, decorações, né? Nesse sentido também já começa, mas, bom, sabemos que o Natal, de fato, a comemoração do Natal é apenas lá no dia 25 de dezembro. Mas esta ideia de começar a pensar sobre o Natal antes do dia 25, você sabia que ela não é uma ideia, a princípio, comercial? Não foi o comércio, enfim, algum varejista que inventou isso, não. A própria igreja, a igreja cristã, para poder entender e dar esse tempo para o nosso coração, entender a profundidade que é Deus se encarnar. Gente, isso não cabe na nossa cabeça, né? Mas para a gente ter esse respiro de conseguir pensar mais a respeito, foi inventado há muitos séculos atrás os adventos. Adventos é uma coisa meio estranha, né? Advento, o que é isso, né? Adventos são os 4 domingos anteriores ao Natal, em que são comemorados, são pensados a respeito do Natal. E aí, as igrejas da Reforma Protestante, 1500, estou falando 1600, elas tinham tempos especiais para pensar. Eu não pesquisei profundamente a respeito, se cada dia comemora-se alguma coisa, mas eu estava me lembrando essa semana dessa ideia e achei tão interessante. Não vou propor advento, não é isso, mas eu acho que é uma boa ideia pensarmos sobre a encarnação de Jesus, sobre Deus se fazer carne, um pouco antes do dia 25. Por isso eu quero convidar você a nós lermos um texto que normalmente nós costumamos ler no Natal, que é Isaías 9:6. E vamos falar sobre esse maravilhoso Jesus. Isaías 9:6. Esse vai ser um verso apenas de base para nós, porque nós iremos pensar sobre a genealogia de Jesus, tá bom? Essa genealogia não tem tanto a ver com o Natal, né? De fato, mas nós estamos pensando nos começos, naquilo que trouxe Jesus até aqui, o grande propósito de Deus e toda a história que foi construída para nós termos entre nós o Emanuel, o Deus conosco. Isaías 9:6, você conhece, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Esses são alguns termos, alguns títulos dados àquele que viria. O profeta não sabia bem exatamente, porque Hebreus 11 vai testemunhar daqueles heróis da fé que perderam a vida, alguns por amor ao Evangelho ou por amor a Deus, mas esses enxergavam apenas como sombras daquilo que viria, da grande revelação de Deus, que era o próprio Senhor Jesus. Pois bem, agora nós sabemos quem é esse Jesus, agora nós sabemos que o maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, é o próprio Filho de Deus que foi enviado para nós. E por isso, eu quero pegar da genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, e nós vamos entender algumas coisas da história que antecedeu Jesus, aplicando ao nosso coração. Essa é a ideia. Como que chegou um ponto na história humana que o mundo estava preparado para receber esse maravilhoso Jesus, que aliás é o tema de hoje, maravilhoso Jesus. Pois bem, você viu aí, se você já abriu em Mateus capítulo 1, tem um monte de nome, fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Nós não vamos ler os 17 versículos, porque senão seria meio cansativo, né? Eu imagino que quem decore a Bíblia, para decorar essas partes aqui deve ser bem difícil, né? Mas nós vamos ver o cumprimento de grandes coisas na história humana, de como Jesus foi aquele enviado por Deus. Eu começo com o seguinte: quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós vemos, em primeiro lugar, grandes homens. Eu aponto aqui, pelo menos 4 que estão aqui: Abraão, Jacó, Davi e Salomão. Você pode ver outros aqui também, outros homens que foram lembrados, que foram importantes, mas importantes para o bem, tá? Tem alguns aqui que não são muito bons. Quando nós olhamos para a história pregressa, ou seja, que vem antes,
da vinda de Jesus a este mundo, nós vemos que Deus já estava preparando o terreno, Deus já estava consolidando um povo seu, povo rebelde, povo que não buscava Deus, alguns buscavam, outros não, mas entre estes estava lá estes homens que eram usados por Deus. Ouvimos de Abraão, ouvimos de Davi, de Jacó, Salomão, mas isso tudo testifica que Jesus é o cumprimento de promessas que vieram antes dele. Esses grandes homens não tiveram o seu auge, o seu ápice em si mesmos, mas eles foram grandes, foram importantes, imponentes talvez, em especial porque eles apontavam para alguém. Esses homens apontavam para Jesus. Na genealogia de Lucas, nós não lemos aqui, mas ele começa com Adão. Adão, o primeiro dos homens, e o primeiro ser humano, né? É o primeiro porque Eva foi criada depois. Jesus é aquele que cumpre tudo que esses homens não cumpriram. Então vamos compará-lo, por exemplo, com Adão. Quem era Adão? O primeiro homem. Adão foi criado para ser perfeito. Foi criado para ser tal qual a imagem e semelhança de Deus. Aliás, ele foi criado assim. Foi criado a nossa imagem e nossa semelhança, diz o Senhor Deus. Entretanto, Adão pecou, e a palavra diz que em Adão todos morreram. O pecado vem ao coração humano, e todos que são da descendência de Adão, ou seja, toda a humanidade, é criada em pecado, nasce em pecado. Mas agora nós vemos o segundo Adão. É assim que Paulo testifica lá em 1 Coríntios 15. O segundo Adão é quem? Jesus, o homem perfeito. É aquele que vem e cumpriu tudo que era necessário e que o primeiro homem não cumpriu. É assim também com cada ser humano, não só homem, homem e mulher. Aquilo que nós deveríamos cumprir, que é seguir a lei de Deus, santa, justa e pura, que nós não conseguimos. O Adão, o segundo Adão, cumpriu. Outro, também grande homem, é Abraão, o primeiro que está na genealogia de Mateus. Quem é Abraão, gente? Abraão é um homem chamado por Deus para ser o começo do povo de Deus. Quando você começa a ler a história do Gênesis, talvez você já tenha lido e tenha ficado com uma pergunta. O Gênesis até o capítulo 2 é maravilhoso, criação, tudo bom, o ser humano está lá no jardim do Éden, coisa maravilhosa, o Adão e a Eva, opa, coisa boa. Aí no capítulo 3 vem o pecado, e fica uma emboleira, gente, uma emboleira, porque o ser humano vai piorando, aí nasce o Sete. Lembra que Adão tem um filho chamado Sete? Do Sete vem um Enos, começa a se invocar o nome do Senhor sobre a terra, mas dali um tempo, os filhos de Deus se casam com os filhos dos homens, ou seja, essas gerações se misturam e pronto, o ser humano se corrompe de novo. Aí Deus chama Noé, vai lá o dilúvio, né, da arca de Noé. Opa, tudo bem agora, Noé, Sem, Cão e Jafé, que são os filhos dele e suas respectivas esposas. Pronto, o ser humano peca de novo, fica mal. Torre de Babel, lembra disso? Aí Deus confunde as línguas. Olha só que confusão, a culpa é deles, né? Da gente ter tantas línguas assim no mundo. Deus confunde as línguas, assim, ainda assim o ser humano está projetando maldade. Aí Deus resolve retirar do meio de todos, não alguém como Noé, para destruir tudo com dilúvio, não, mas alguém para criar um povo santo, do meio daquela injustiça toda. Quem é este homem? Uma dica, Deus olha para ele e fala assim, sai do meio da tua terra, sai da tua parentela. Por quê? Porque ele precisa retirar os vínculos, ele precisa sair daquela cultura, senão a cultura não sai dele. E aí ele é levado por Deus a peregrinar para ser o começo de um povo. Abraão. E lá em Gálatas 3,16, coloca para nós aí Gálatas 3,16, fala que Deus fez uma promessa a Abraão e ao seu descendente. Algumas versões trazem a sua posteridade, a sua descendência, isso aí. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas a um só, que é Cristo. O que Paulo está testificando aqui? Paulo está testificando que o descendente perfeito de Abraão é Jesus. Aquilo que Abraão não cumpriu, que é ser uma bênção para todas as nações, essa é a promessa de Deus para Abraão em Gênesis 12, Cristo cumpre. Percebe, irmãos? Cristo é
aquele que vai cumprir tudo aquilo que esses homens começaram, que Deus projetou sobre eles, mas que eles foram apenas sombra para cumprir em Jesus. Só mais um, temos o rei Davi, rei por excelência, chamado por Deus, aquele menino que cuidava das ovelhas, que matava o leão, que matava o lobo quando vinha sobre as ovelhas, um homem segundo o coração de Deus, apesar do seu pecado. Ainda assim, Davi não foi o rei, vamos dizer, escolhido para reinar para sempre, não, ele teria sempre na sua descendência alguém no trono. E quem é? Jesus, aquele que cumpre a descendência de Davi. É por isso que Davi está na genealogia de Jesus, porque ele é o descendente de Davi, que vai ser rei para sempre. Que coisa maravilhosa, gente. Nós olhamos para a história de Jesus e nós vemos grandes homens, e nós vemos como Deus preparou o terreno, o momento para que Jesus viesse. Isso é incrível. Não houve surpresa para Deus. Deus não foi pego de surpresa quando o ser humano pecou, porque o sacrifício de Jesus, diz 1 Pedro 1, 19 e 20, era conhecido desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer o mundo, Ele já tinha projetado a morte vicária de Jesus, em substituição para nós. Não, mas aprove a Deus, diz também Gálatas 4, que Jesus veio nascido de mulher, nascido no tempo perfeito, ou no kairós de Deus, no tempo certo. Portanto, Deus projetou que Jesus viesse, e vindo descendentes desses homens, para mostrar que Ele é o cumprimento perfeito. O Jesus que nós adoramos, irmãos, não é qualquer um, não é por acaso. Ele é o descendente de Abraão, o descendente de Davi e de tantos outros. Agora a gente olha para a descendência desse maravilhoso Jesus, melhor, para a ascendência, né? E nós vemos, além de grandes homens, e aqui a coisa começa a complicar, grandes tragédias. Grandes tragédias. Sabe por quê? Eu penso só em quatro nomes aqui. Primeiro, se você acompanhar comigo, o verso 3 do Mateus 1, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Vai colocando aí, Mateus 1, verso 3. Se você reparar, depois você vai lá em casa e dá uma olhada nesse texto de novo. Porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. O pai e o filho, o pai e o filho. Agora nós temos esse texto, Judá gerou, vírgula, de Tamar, a Pérez e a Zerá. Por que isso? Você conhece a história de Judá e Tamar? É uma história, irmãos, uma história absurda. A verdade é essa. Judá tinha um filho que casou com Tamar, esta mulher. E este homem era mau, Deus matou ele. É assim que diz o texto. E aí o irmão casa, porque segundo a ideia ali, é que o irmão geraria um filho, e o primeiro filho que nascesse desta mulher seria descendência do irmão dele, para não acabar a história deste irmão. E este homem é mau também, Deus também mata. E aí Judá perdeu 2 filhos por causa dessa mulher, né? Por causa de Deus, porque os filhos eram maus. Mas ele chega para Tamar e diz assim: Tamar, é o seguinte, eu estou só com um filho mais novo aqui, ele ainda é menino, não consegue casar com você. Espera aí que depois ele casa. Eu fico imaginando o Judá pensando nisso, né? O rapaz cresce e o camarada esquece da sua nora. Não sei se porque quis ou não, mas aí Tamar se faz como se fosse uma meretriz, uma prostituta. E Judá, olha que homem, eu ia falar olha que homem de Deus, mas ironicamente, né? Vai lá e se deita com ela, e ela engravida. E aí ele fala assim: agora é hora de matar essa mulher. Eu estou aqui com meu filho, ela tinha que ter casado com meu filho. Como assim que ela engravidou? E ela tem algumas provas e diz: esse filho é seu. Esse filho é seu. E aí Judá não tem o que falar. Olha que história maluca, gente. Por que a Bíblia conta uma história dessa? Porque ela não esconde os erros, ela não esconde os pecados. Agora, mais incrível ainda, é que essa história está na genealogia de Jesus. Judá de Tamar gerou a Pérez e a Zerá. Essa é uma das tragédias da história da genealogia de Jesus. Mais outros, vou anotar aqui só mais 3. Raabe, o verso 5
acontece a mesma coisa. Salmão gerou de Raabe, percebe? Normalmente a mulher não está, mas agora ela está aqui, assim como Tamar, para demonstrar quem era. Quem é Raabe, gente? Raabe é possivelmente aquela mulher que estava lá em Jericó, que ela ajudou os espias, mas ela é uma, eu não sei como que fala o termo ali, uma jericoense, não sei, né? Mas ela é uma cananita, de Canaã. Não é do povo de Deus, mas é acolhida para o povo de Deus, porque ajudou o povo de Israel a entrar na terra prometida. Essa é a história, gente. A Raabe, que também era uma meretriz. Vamos para frente. Agora nós temos o Salomão, verso 6, o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Você lembra dessa história? Na época em que os reis estavam em guerra, Davi talvez já estivesse um pouco mais cansado, ele fica em casa, ele era um grande lutador, mas ele ficou em casa, e ele vê uma mulher, e ele deseja ela, é a Batseba, ele chama ela para o palácio, e depois descobre que ela engravidou também. E aí ele chama o Urias, né? E ele fala assim, vai lá para a sua casa, vai lá para casa, né? Vai lá, você é um guerreiro tão forte, vai lá para ficar um tempo com sua mulher. E Urias é tão valente que ele fica ali, dorme ali e não vai. Depois ele manda uma carta, Davi manda uma carta por Urias, porque sabia que Urias não ia ler a carta, gente. Que homem fiel. Urias leva a carta ao capitão do exército de Davi, que é Joabe, entrega para ele. Na carta está escrito, bota Urias na linha de frente. Quando o exército inimigo atacar, vocês recuem. Por quê? Para deixar o homem lá, sozinho, né? E Urias é morto em batalha por causa dessa jogada de Davi. Olha o que a Bíblia está dizendo aí. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Outra tragédia. Quer mais uma? Só mais uma, né? Verso 10. Ezequias gerou a Manassés. Ezequias gerou a Manassés. Qual que é a história de Manassés? Aliás, qual que é a história de Ezequias, o pai dele? Pensa num rei abençoado por Deus. Um homem abençoado por Deus. Ficou doente, muito doente. E Deus manda o profeta Isaías falar com Ezequias. Uma profecia maravilhosa, gente. Você ia gostar também. Profecia é, bota a tua casa em ordem que você vai morrer. Olha só. Aí o Ezequias vira e chora. Senhor, por favor, me abençoa. Então Deus manda o profeta falar novamente. Te dou mais 15 anos. Olha que bênção. Nesses 15 anos nasce Manassés. Você vai dizer, coisa maravilhosa. Manassés foi um dos piores reis que Israel já teve na sua história, irmãos. Sabe o que Manassés fez? Manassés se envolveu com adoração a Baal, Astarote, alguns outros deuses, e ofereceu até filhos dele em sacrifício. Pegou sua criancinha e ofereceu em sacrifício, jogou no fogo um filho dele, em nome desse Deus. Está aqui, na ascendência de Jesus. Gente, o que é isso? Isso é história. A história de várias coisas que antecederam a Jesus, homens bons e gente com esse histórico. Mas a Bíblia não esconde. É assim que a Bíblia e o Espírito Santo de Deus faz com a nossa história também. Às vezes a gente fica tentando jogar para debaixo do tapete, né? Vamos esquecer, não cometa mais isso. É claro que a gente não precisa jogar no telão, né? Agora eu vou mostrar tudo de ruim que eu fiz. Não é isso não. Mas olhando para essas tragédias na história de Jesus, eu fico pensando, como lidar com o meu passado? Como lidar com o nosso passado? A verdade é, pelo que eu olho aqui, que a história que veio antes de mim não vai ser minha se eu encará-la, se eu olhar para a história da minha casa, da minha família, dos que vieram antes de mim, e perceber que eu carrego cultura, eu carrego valores, eu carrego conceitos, eu carrego uma autoimagem que é trazida, por assim dizer, pelo sobrenome, vamos dizer assim. E eu creio, irmãos, que levamos até uma bagagem espiritual, que enquanto não nos convertemos, ela está lá, influenciando a nós. Como lidar com o nosso passado? Encarando ele. Olha o que a Bíblia faz. Nasceu Jesus, maravilhoso conselheiro, tudo que a gente leu,
estão aqui esses homens, porque a Bíblia, ela faz a gente encarar o passado, seja da nossa história antes de nós, ou seja nós, antes de se converter. Mas olha que coisa maravilhosa, mesmo com todas essas tragédias, Jesus constrói um legado. Agora nós olhamos para o passado não pode mudar, mas a gente pode encará-lo e construir um futuro através da nossa vida. Podemos construir uma história, uma nova história em nossa vida, talvez até mesmo em sua família, por causa do modo como você lida. Estes homens aqui, estas situações que eu li para vocês, são muito ruins, mas olhando para a história de Jesus, nós vemos como Deus foi gracioso, que pegou tudo isso e construiu até a chegada da história de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhando para Jesus eu posso dizer certamente, que em Jesus você não é refém da história da sua vida. Em Jesus você não é refém, até mesmo se for o caso, espero que não seja, mas talvez você precise ouvir, você não é refém da história da sua família, porque alguns dizem, olha a família que eu vim, olha quem eu sou, como eu fui criado. Não, em Jesus há a possibilidade de olhar para tudo isso, encarar e dizer, agora eu sou uma nova pessoa. Percebe, irmãos? Jesus é um grande exemplo para nós. É claro que Ele é o nosso Salvador, você não vai ser igual a Jesus, mas a palavra diz que Ele serve de exemplo em muitas coisas, dos quais nós devemos caminhar como Ele caminhou. A terceira coisa que eu vejo nessa genealogia é que, além de grandes homens e grandes tragédias, ou seja, histórias ruins, existe grande graça de Deus sobre essa história toda, e eu anoto 4 nomes de novo, para você perceber isso, uma graça de Deus passando por tudo. Primeiro, Abraão e Isaac. Abraão gerou Isaac, essa é a primeira palavra no verso 2, a história de Abraão com Isaac é uma história de graça de Deus. Todas as histórias aqui são histórias da graça de Deus, mas algumas parecem que são mais intensas, né? Mais perceptíveis. Você lembra a história de Abraão? Vale lembrá-la rapidamente. Eu já falei, Deus chama Abraão, ele sai da tua terra, da tua parentela, e aí ele tem 20 filhos tranquilamente. Não, não é isso. Ele passa décadas para ter Isaac, até a Sara, sua mulher, era estéril, e aí ele tem um filho com Agar, a serva de Sara é o Ismael, mas o filho da promessa é Isaac, em que demora aí provavelmente 25 anos para que ele tenha este filho, desde o chamado de Deus para ele. 25 anos peregrinando, Deus dizendo, vai ter uma terra para você, e você vai ser pai de multidões. Ele não tem terra e ele nem é pai. É a graça de Deus que sustenta esse pai da fé. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vemos grande graça de Deus. Sabe o que acontece quando você olha para a sua história, com os óculos assim, da palavra, do Espírito Santo? Você percebe graça de Deus também, percebe como Deus foi gracioso em te trazer a um momento da sua história, em que você estivesse aqui sentado, ouvindo a palavra dEle. Quer ver uma outra história da graça de Deus? Boaz e Ruth. O verso 5 fala que Boaz gerou de Ruth, outra mulher sendo colocada no meio aí, Ruth, temos Raabe nesse verso, mas Ruth é muito interessante. Lembra da história de Ruth? Que aliás está no livro chamado Ruth, aí fica fácil, né, saber onde que está. A história passa por Noemi e o seu marido Elimeleque, que tem os filhos Malom e Quilion. Eles saem de Belém, vão até Moabe, lá os filhos se casam, mas morre Elimeleque, Malom e Quilion. Fica lá Noemi, a viúva, com 2 noras viúvas, Órfã e Ruth. E Noemi volta para sua terra, Órfã vai embora e Ruth acompanha ela. Uma moabita, gente. E nós não temos como entender a profundidade que é isso. Uma mulher que não era do povo de Deus. Tem algumas mulheres aí que não eram do povo de Deus, Raabe é uma delas, e Ruth é outra, mas Ruth é acompanhada da graça de Deus em todo o tempo. A história de Ruth é uma história tão singela, tão humana, num bom sentido, tão humana, como se fosse uma história bonita de se ouvir, porque de fato é. E a palavra está notando aqui, que Boaz gerou de Ruth, porque a graça de Deus estava ali. Agora perceba uma coisa comigo, gente.
Abraão e Isaque é a graça de Deus no relacionamento entre pai e filho. Maravilha. A graça, Boaz e Ruth, é a graça de Deus sobre um casamento. De uma Ruth que já era viúva e que foi agraciada por Deus com Boaz, com um homem que tanto cuidou dela como a amou. E Boaz que foi abençoado por Deus também, em depois ser o bisavô do rei Davi. Que coisa maravilhosa, como a graça de Deus está presente aí. Quer ver mais dois nomes da graça de Deus, que são muito simples, talvez eles não apareçam tanto. Um deles é Zorobabel, que nome diferente, né? Zorobabel, está no verso 13, e ele aparece rapidamente, pai de Abiúde, olha aí. Quem que é esse homem, Zorobabel? Aí você até pensa assim, Babel, mas por quê? Porque ele nasceu na Babilônia, ele é um descendente do rei Davi, que volta com o povo de Deus, e ele quase não aparece na Bíblia, gente, quase não aparece, apenas no livro de Ageu, e no livro de Zacarias. Aí você vai dizer, e no livro de Mateus, verdade, né? O livro de Mateus também. Mas esse é um homem que é levantado por Deus para um momento muito simples, para a volta, para o retorno do povo para Israel, mas do começo da construção do templo, ou da reconstrução do templo. Quando Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias, esses profetas têm que falar com o líder do povo, e o líder do povo é Zorobabel. E esse homem quase esquecido, eu não vou perguntar se você já tinha ouvido falar dele, tá? Você não precisa levantar a mão não, mas é um homem muito esquecido, um personagem muito comum, comum assim, que não é muito lembrado, mas é um personagem que é usado por Deus para começar a reconstrução do templo. Que coisa maravilhosa, né? Nada mais do que só reconstruir o templo que antes a Babilônia havia destruído. Graça de Deus em gente quase esquecida, mas em gente que é guardada e abençoada por Deus. Sabe o que eu aprendo aqui dessa graça na história de Deus? É que a nossa história já tem a mão de Deus, já tem a mão de Deus. Esta é a verdade. Quando Jesus nasce, claro que ele já era o Filho de Deus, né? Mas quando ele se encarna, a história de antes de Jesus já tinha a graça de Deus conduzindo ali. Paulo vai aplicar isso à sua vida também. Paulo vai olhar para ele, para si mesmo, vai dizer: eu que desde o ventre da minha mãe, Deus me separou para servi-lo. Ele fala isso em Gálatas 1. Mas quem que foi Paulo? Nós estamos lendo o Filipenses no culto de manhã, de domingo, e estava lá, Filipenses capítulo 3, Paulo dando o currículo dele. Ele era fariseu, perseguidor da igreja, era um homem que era zeloso da lei, mas ele olha para a história dele e diz assim: desde o ventre da minha mãe, eu já fui separado por Deus. Mas não para por aí. Em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo fala que Deus, a quem ele serve desde os seus antepassados. Olha que coisa incrível. Por quê? Porque os antepassados de Paulo serviam a Deus no modo do Antigo Testamento. Jesus não tinha vindo ainda, eles eram servos de Deus pela lei. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está olhando para a história dele e dizendo: na minha história já havia a mão de Deus, na história da minha família, na construção de quem eu sou hoje, Deus já estava lá. Irmãos, por vezes nós enxergamos a nossa história só por uma lente, parece que a nossa história começou agora. Não, começou não. Deus já estava trabalhando na sua vida, antes mesmo de você nascer, sabia disso? Ele estava preparando o terreno, tal como ele fez com Jesus, já estava trabalhando. Agora convém, para que eu, munido da graça de Deus, eu consiga enxergar a minha história assim, porque tem gente que olha para si mesmo e diz: minha vida não serve para nada, ou a minha família não me serviu para nada. Não, Deus estava lá. Cabe a mim e a você o desafio de fazer como foi feito aqui na genealogia de Jesus e como Paulo fez na história dele. Outra coisa que eu percebo aqui, nessa grande graça de Deus ainda, é que a nossa história é apenas o meio do caminho. Jesus de fato foi o ápice da história dele. Jesus é aquele levantado por Deus, mas quando nós nos comparamos a qualquer um destes homens aqui e dessas mulheres,
nós percebemos que a nossa história, por mais bela, por mais singela, por mais graciosa que seja, ela é apenas o meio do caminho. Porque outros vieram antes de você, seu pai, seu avô, seu bisavô, até o quanto você consegue lembrar e muito mais. Mas se Cristo não voltar, outros virão depois de você. Quer seja filhos, se você tem filhos, quer seja pessoas que você influenciou, mas o legado eu e você iremos deixar. Então a gente precisa olhar para trás e ver a graça de Deus na nossa história, mas olhar para frente também, e saber que a gente está só no meio do caminho, que tem graça de Deus. Eu gosto de lembrar disso, tem graça de Deus para salvar os netos das crianças que estão lá no culto infantil agora, percebe? Então a gente olha para frente com essa esperança. Deus constrói a história, Ele é Senhor da história. Jesus aqui foi o ápice da grande graça de Deus. E de fato, irmãos, eu fui pesquisar quando que nós comemoramos o dia da Bíblia. Alguns dizem que é no segundo domingo, será o próximo domingo, segundo domingo de dezembro, perdão. Em outros locais é em setembro. Mas eu acho que é bem válido pensar em Jesus como centro da Bíblia, talvez comemorar a vida de Jesus, a vinda dele a este mundo, com as Escrituras, e nós percebemos aqui que Jesus é o centro das Escrituras, tudo aponta para Ele, as profecias se cumprem nele, a lei se cumpre em Jesus, porque Ele é aquele que vive toda a lei. O cumprir da lei de Jesus é porque Ele satisfez a lei, aquilo que Deus procurava em alguém foi achado em Jesus. Jesus é a personificação da sabedoria, que nós lemos lá em Provérbios, Eclesiastes. Jesus é o rei por excelência, Ele é o centro das Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós olhamos para a história de Jesus, percebendo a grande graça, eu anotei aqui apenas alguns nomes de graça de Deus, nós também podemos olhar para Jesus como centro de todas as Escrituras, tudo apontando para Ele. Mas tem mais. A própria Escritura testifica que Jesus é o centro da igreja, é o centro da igreja, é por causa de Jesus que a igreja foi fundada. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, que Ele é o alicerce, Ele é o fundamento, ninguém pode colocar outro fundamento, você pode construir sobre Ele, mas outro fundamento não, porque o fundamento é Jesus, Ele que fundou a igreja, Ele é o Senhor. Aliás, se Ele fundou, Ele quem sustenta a igreja. Sabia, irmãos, que a igreja só existe porque Jesus sustenta ela? Fosse por você, fosse pelo pastor, a igreja já tinha acabado faz tempo. Mas a igreja pertence a Jesus e Ele sustenta ela. Paulo diz, nele nos movemos e nele existimos, é nele. E Jesus é aquele que vai vir buscar a igreja. Coisa maravilhosa. Ele é o centro das Escrituras, irmãos. Ele é o centro da igreja. Mas tem algo ainda mais. E talvez olhar para uma genealogia nos leva a pensar nisso. Ele é o centro da nossa existência. Quando eu olho para antes de mim, Deus foi construindo na história dos meus antepassados para que eu chegasse até aqui. E eu espero que Ele esteja construindo em mim, para que meus bisnetos, tataranetos, que talvez não me conhecerão, possam perceber da graça dEle. Jesus é o centro da minha existência. É Ele que me salvou, e eu posso dizer isso, me separou desde o ventre, me chamou, me sustenta, me salva e me salvará quando vier buscar a igreja. Espero ir com Ele. Jesus é o centro da sua existência também. Ele é Senhor de tudo, quer você reconheça ou não. Existe grande graça de Deus na história de Jesus, e existe grande graça de Deus na sua história também, na sua existência. Que você e eu percebamos isso. Vamos para a última coisa. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vemos também um grande cuidado de Deus. É como se a mão de Deus estivesse sobre tudo isso. Antes olhando para cada parte, agora olhando para o macro. É como se a gente visse um quadro e a gente estava olhando os detalhes do quadro. Agora a gente olha o quadro inteiro. Essa história inteira de Jesus é inteiramente cuidado por Deus. Aí você vai dizer assim, tá, mas e o Manassés aqui, que para mim é o pior. O Manassés, que ofereceu os filhos dele em sacrifício, é o pior. Mas tem vários outros. Povo, de modo geral, povo quebrado, povo pecador, um povo ruim,
mas no final das contas, isso é importante entender, no final todos serviram ao propósito de Deus, mesmo os ruins, mesmo os que pecaram profundamente, a mão do Senhor estava ali. Na história de Jesus nós vemos um grande cuidado de Deus, irmãos, um grande cuidado. Por quê? Porque essa história levou até Jesus. Perceba aí, Deus conduziu o seu povo, e Deus continua conduzindo o povo dele. Isso é importante a gente saber também, porque nós também somos quebrados, nós também temos dificuldades, nós também temos nossas intempéries, e alguma hora a gente diz assim: Senhor, a coisa vai quebrar. Eu gosto muito de lembrar daquela passagem de Elias, que foi um profeta maravilhoso, um homem de grande coragem, mas o Elias tem uma hora, alguns chegam a dizer que ele passou até por depressão, mas tem uma hora certamente que ele está muito abalado. Ele diz assim: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. E Deus fala que ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Sabe o que Deus está dizendo? Elias parece estar falando assim: Senhor, só falta eu, pai. Se eu morrer, acabou, ninguém mais vai te adorar. E Deus, eu imagino, tá, irmãos, uma tradução assim própria, Deus está dizendo assim: baixa a tua bola, profeta, você é muito abençoado, mas não é para tanto, eu ainda tenho 7.000. Sabe o que Deus está falando para Elias? É eu quem sustento a adoração a mim. Deus conduziu o povo dele, Deus continuará conduzindo, irmãos. É claro que às vezes há temor. Senhor, o que vai acontecer com a igreja se vier uma perseguição? O que vai acontecer conosco se a situação piorar? É verdade, nós somos humanos e podemos temer de certa forma, mas mais do que isso, maior do que isso, é ver que Deus conduziu o seu povo. Aliás, Deus conduziu o seu povo para realizar o seu propósito. Nada frustrou os planos de Deus e nada irá frustrá-lo. Você pode abrir a sua Bíblia depois, lá no Apocalipse, e aí compare com hoje. Você vai dizer: ah, mas tal país vai atrapalhar o Apocalipse, o outro país não. Não, meu irmão, não existe isso. O Senhor não será frustrado em nenhum momento. Sabe qual é a questão? É que eu posso fazer parte dos planos de Deus de salvação, ou eu posso fazer parte dos planos de Deus de perdição, porque Ele é aquele que nos conduz, que nos dá o convite para fazer parte do povo salvo dele. Nesse grande cuidado de Deus também, nós vemos Deus nos incluindo na história de salvação. Sabe, a Bíblia é perfeita e ela é completa. Já diria o Spurgeon que ela é mais atual que o jornal de amanhã, e certamente, dependendo do jornal, ainda mais. Mas a Bíblia, ela é tão profunda e completa porque ela também fala conosco. Ela fala sobre a história de Jesus, ela tem Jesus no centro, mas Jesus estende o seu poder e a sua ação até nós. Portanto, essa condução total da história nos inclui na história que Deus estava alcançando o ápice em Jesus. Esta é a grande obra de Jesus, aliás. Por isso também da encarnação, do vir a este mundo, e depois da morte e ressurreição. Por quê? Para a glória de Deus e para nos incluir nos planos e nos propósitos dele. Saiba disso, você está incluído nos planos de Jesus. É por isso que nós celebramos o Natal, gente, e outras festividades como a Páscoa. Por quê? Porque fomos incluídos, porque Deus nos chamou para participar. Por falar em participação, por isso nós celebramos batismos, porque a gente diz: agora eu vivo em Jesus. Por isso que a gente é batizado, para testemunhar disso. Por isso nós ceiamos. Por quê? Porque testemunhamos da morte dele até que ele venha. Percebe? Por isso fazemos cultos. Por que do culto? Porque ele está vivo e ele nos incluiu na história dele. Que coisa maravilhosa. Ainda mais, por isso nós deveríamos viver todos os dias sob a percepção de que ele está conosco. Porque quando ele sobe aos céus, ele diz aos discípulos: eu estarei convosco só até amanhã, só até amanhã. Não, não é isso. Eu estarei convosco até quando? Até a consumação dos séculos. É por isso que nós vivemos o nosso dia, não só o domingo à noite. Das 7h30 a gente falou: opa, agora Deus está com a gente, hein? Vai chegando às 9, agora Deus vai... Não, na segunda-feira, você que tem que trabalhar segunda-feira aí, né? 7h30, 7h40, 8 horas da manhã, ele já está lá contigo. E é por isso que nós vivemos nessa percepção. Por quê?
Porque Ele nos incluiu na história dele. Não é eu que incluí Jesus na minha história. Às vezes a gente acha isso. Quando eu me converti, aí eu incluí Jesus na minha história, né? De fato, Jesus me transforma. Mas eu sou incluído nessa grande obra, nessa grande história de salvação. Porque nós fomos incluídos, irmãos. Esse é o grande cuidado de Deus. Percebe? Aí por isso nós podemos celebrar o Natal, a Páscoa e tudo que celebramos. Porque a história de Jesus, ela é verdadeira. E a história de Jesus é verdadeira na minha vida também. Se não incluir você, vai continuar sendo verdadeira. Mas quando inclui você e eu, é alegria, porque nós fazemos parte do Rei que venceu e do Rei que vem com vitória. Para a gente finalizar, lembre-se disso, a Bíblia aponta para Jesus, mas ela testifica de algo amplo. Como assim? A história da Bíblia aponta para Jesus, e a própria Bíblia testifica que a história das sociedades humanas apontam para Jesus. Sabia disso? Efésios 1:10 diz que todas as coisas estão convergindo para que na plenitude dos tempos tudo esteja abaixo dele nos céus e na terra. Todas as nações, todas as sociedades apontam para Jesus, mesmo as quebradas, mesmo as piores do que a nossa, mesmo as profundamente injustas. Por quê? Porque serão julgadas por Jesus também, serão condenadas por Ele, ou apontadas como justas. Mas não só isso, não só da sociedade, a história de toda a criação. Hoje nós chamamos a criação de universo. Então a história do universo aponta para Jesus. Por quê? Porque quando Ele vier, irmãos, será refeito um novo céu e nova terra. Até o universo vai mudar. E a gente crê nisso plenamente. Agora volta para nós. A história da igreja aponta para Jesus. A igreja foi criada por causa dele, e ela existe por causa dele. Vamos chegar mais perto. E é o que eu falei aqui, eu frisei. A história da minha família aponta para Jesus. Como assim? Ainda que a minha família não tenha servido a Jesus, mas o Senhor trouxe você para o Evangelho. E agora você pode olhar para trás e dizer: Senhor, o Senhor me conduziu até aqui. Seja com o pai, com uma mãe que te servia ou não servia, mas eu estou aqui, agora levantando esse legado de alguém que serve o Senhor. Independente do que tenha acontecido contigo, se você está aqui hoje é porque a história da sua família, o Senhor aprove a Ele fazer com que apontasse para Jesus. E é óbvio que a história da minha existência aponta para Jesus. A minha e a sua história, irmãos, é tal como essa genealogia. Quando você vê essa genealogia, e aí eu te desafio a ler cada nome aqui, você vai cansar. Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Tamar, Pérez, e vai lendo, vai lendo. Nenhum desses nomes é sobre eles mesmos. Percebe? Quando a gente lê a genealogia, nenhum destes nomes, seja de homem ou mulher, é sobre eles. Nem Davi, nem Salomão, grandes como foram. Todos estes nomes estão aqui. Sabe por quê? Por causa de Jesus. A história da sua existência aponta para Jesus. Eu termino com uma canção que eu gosto muito dela, que é uma poesia também. Eu acho que ela resume muito bem esta percepção, esse sentimento. Diz assim: não que eu seja tanta coisa, eu sou um grão de areia na imensidão, e cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se eu tiver que definir em uma só palavra e resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor, não, nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei e tudo que eu nem sei, nada é melhor e eu não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Maravilhoso, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o maravilhoso Jesus que nós servimos e que reservamos no Natal para celebrar a chegada dele. Que seja assim nesse mês também, que você possa ter o seu coração mais calmo, apesar desse mês vai ser tão corrido, né? Um pouco mais calmo, pensando, tendo seu tempo devocional, buscando esse Jesus, do qual todos nós, todas as nossas existências apontam para Ele. Vamos orar?
Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela sua vida encarnada, vinda a este mundo, naquele coxo de animais, naquela manjedoura. Obrigado pelo plano eterno de salvação que se cumpriu há cerca de 2000 anos atrás. Ah, Deus, te louvamos e te adoramos, porque nós não somos nada a não ser um apontamento para Jesus. Este é o nosso valor, apontar para Jesus. A história da nossa vida, a história da nossa família, a história da igreja, a história das sociedades, a história do universo, da criação, cada lei da física, cada coisa que existe neste mundo, tudo aponta para o Senhor. Nós te louvamos por isso. E apesar da seu grande poder e da sua grande nobreza, o Senhor ainda nos convida para viver repleto deste amor. Queremos viver assim, Senhor. E Pai, queremos pedir, por misericórdia de fato, que o Senhor nos faça conseguir viver este mês, apesar da correria, especialmente em alguns trabalhos, às vezes no comércio, vai ser tão puxado, vai ser tão corrido, alguns que receberão familiares ainda mais, mas Senhor, que apesar de tudo isso que vai estar no nosso dia a dia, que a gente consiga refletir sobre o grande presente que é a vinda de Jesus, e assim também esperar este grande presente que será a sua segunda vinda. Em nome de Jesus, Pai, que tudo que fizermos aponte para o Senhor. Oramos gratos ao Senhor por ter enviado o seu Filho amado a nós, é porque podemos cultuá-lo e amá-lo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Vamos continuar adorando o nosso Deus?